Amém, igreja, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Glória a Deus, motivo de alegria, de honra. Nós estamos na casa do Senhor, em nome de Jesus, aquele que tudo pode. Nós vamos entregar o nosso louvor a Ele. Em nome de Jesus, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vamos colocar no altar de Cristo as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Eu cumprimento a você nesse momento que entrou conosco, a paz de Cristo, boa noite no nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, aleluia, que o Senhor, aleluia, com honra e graça entre em vossos lares nesta noite. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai de amor, Jesus querido, te damos graças nesta noite, Pai, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas. Te damos graças, ó Deus amado, por tua misericórdia, pelo teu cuidado, Jesus. Te damos graças pela tua presença, meu Pai. Te damos graças, ó Deus amado, porque o Senhor tem andado conosco, Jesus. O Senhor tem caminhado, ó Pai, o Senhor tem ouvido nosso clamor. E nesta noite, ó Deus amado, nós entramos no teu santuário, Pai. Nós marcamos um encontro contigo, meu Pai amado, para render graças, ó Deus, pelas nossas vidas, para apresentar a tua igreja, meu Pai, para apresentar o teu povo, Senhor, para apresentar, ó Deus, o meu irmão e a minha irmã, que nesse momento entrou, meu Deus amado, ó Senhor, em concordância conosco, que está, Senhor, na mesma fé, meu Pai. Oh Espírito Santo, nesta noite, meu Pai, nós te pedimos, ó Pai querido, se faça presente, Pai. Encha, meu Deus querido, esta noite com tua Shekinah. Encha, meu Deus querido, esta noite com a tua glória, com a tua unção, Pai. Aqueça, meu Deus, não somente nosso corpo, Pai, como aqueça a nossa fé, meu Pai, como aqueça, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. Levando, meu Deus querido, todo, meu Deus querido, toda a tristeza, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abre a nossa mente para a palavra nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir, meu Deus querido, a doce palavra, meu Pai. Palavra libertadora, Pai. Palavra salvadora. Palavra que tem nos edificado, que tem nos ensinado, que tem nos corrigido, ó Pai. Que tem nos direcionado nos teus caminhos, ó Pai. Senhor, nesta noite nós queremos repreender, Pai, todo o tropeço, meu Pai, todo o levante do inimigo, se porventura, meu Pai, se levantar na tua congregação, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toca, meu Deus amado, nos instrumentos. Abençoe, meu Deus, cada adorador nesta noite, Pai. Abençoe cada vida que aqui entrou, meu Deus. Oh, Espírito de Deus, nós apresentamos, ó Pai, a todos que estão, meu Pai, nesse momento, hospitalizados, meu Pai, a todos os enfermos, ó Pai, aqueles, ó Deus querido, que estão em seus lares, ó Pai, e não podem estar conosco, Jesus.
Jesus. Aleluia, Espírito Santo, tu és maravilhoso, Pai. É tudo para ti nesta noite, Pai. Porque tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Pai. Tudo foi feito e criado por ti, Pai. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Deus.
Glória a Deus. Eclesiastes 9:8 diz que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não permita, meu irmão, que você se desvazie da presença do Espírito Santo. Não permita que você se esvazie, aleluia, da presença do Pai. Ao único que é digno realmente de receber a nossa adoração, ao único que é digno de receber o nosso louvor, amém? Rapidamente eu gostaria de contar um testemunho que me faz adorar o Senhor mais e mais todos os dias da minha vida. Segunda-feira, praticamente encerrando a madrugada, segunda agora, dia 13, eram 5 horas e simplesmente o meu guarda-roupa que é colocado sobre a minha cama caiu sobre mim. Eu estava dormindo, entrando aí um pouquinho mais que às 5 horas da manhã. Quando eu acordo, esse guarda-roupa estava sobre mim. Eu dei um grito muito forte, porque o susto parecia que eu estava sobre pesadelo. Procurei meu esposo e ele não estava, e o susto era tão grande que eu achei que havia ocorrido algo na vida dele. E ele, pela glória do Senhor, um hábito que ainda não tem de acordar tão cedo, né? Mais do que já acorda, ele acordou, perdeu um pouco o sono, levantou para fazer um café. E foi minutos depois que ele saiu da cama que esse guarda-roupa desaba sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo. E ele ainda, como é cama, não teve impacto do barulho, ele achou estranho, né, o ruído, e ele veio no quarto. Eu estava sobre debaixo de um guarda-roupa, que é totalmente a minha cama. E eu estava assustada porque estava doendo demais sobre as minhas pernas, havia batido o ponto da minha cabeça. E o milagre do Senhor é que antes de terminar esse guarda-roupa, a lateral dele, ele tem um outro móvel. E ele bateu, esse guarda-roupa bateu nesse móvel e ele não caiu com efeito de cair em pé sobre mim, né? E quando eu levantei, meu marido havia me tirado, né, debaixo daquele guarda-roupa, eu só queria glorificar a Deus, só queria exaltar o nome do Senhor, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo 5 horas da manhã, e eu ali, sem entender nada, glorificando pela vida do meu marido, que eu já acreditava que havia ocorrido algo com ele também assustado, queria que eu já fosse diretamente ao médico. E eu olhei para o meu corpo, não tinha nada. A cabeça doía bastante, porque bateu sobre a minha fronte, eu não consigo nem pentear o cabelo. E olhei para o meu corpo, que estava sobre as minhas coxas, doía muito, muito mesmo. Mas mesmo assim eu fui trabalhar. Fui trabalhar e cumpri a minha carga horária. E trabalhei, saindo dali da minha carga horária, fui direto para o posto da saúde. E lá o médico fez o exame do crânio, fez o exame de todas das minhas pernas e tudo aquilo que ele achava que havia envolvido o acidente doméstico. E ele falou que o crânio estava simplesmente intacto, não havia vazamento nenhum, os ossos estavam todos íntegros, não tinha ocorrido nada, nem hematoma no meu rosto havia ocorrido. Eu estou só com uma pequena luxação, né, na minha cabeça e nas pernas. É claro que temos hematomas, porque a força foi maior, no qual ele veio, o impacto foi maior, mas eu trabalhei e estou bem nos meus movimentos, no meu trabalho eu consegui fazer totalmente. Ontem eu não trabalhei porque ele me pediu 48 horas de observação, porque poderia ocorrer algo depois do acidente. Eu fiquei em casa, também não senti nada. Hoje eu retornei ao meu trabalho e hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor. E hoje meu marido está fazendo aniversário. Hoje é os 55 anos dele. Tem 55 anos que Deus deu a oportunidade de ressuscitá-lo. Porque ele levantou, minutos que ele levantou, que ele desaba sobre ele. Ele me disse que aquele móvel ele tem em torno de 35 quilos, não sei. Mas a dor que me foi sobre o meu corpo, a força que veio sobre o meu corpo, eu achei que tinha fraturado a minha perna. E não fraturou. E não caiu sobre a perna no qual eu tenho problema. Caiu sobre o lado direito do meu corpo. Eu estou aqui para glorificar o Senhor. Como Deus é maravilhoso, como Deus ele dá ali os livramentos. E para mim foi muito importante, apesar de estar com sob efeito de analgésicos, antibióticos, eu poder glorificar a Deus perto daquele cenário que me vi envolvida na madrugada. Então aplaudo ao Senhor. Por isso que nós vamos ficar na casa do Senhor a todo tempo. Às vezes nós temos um pouquinho de dor, que a gente não vê. Às vezes a gente está um pouquinho
doendo isso, está doendo aquilo, e eu não vou trabalhar, eu também na casa do Senhor eu não vou. Então hoje eu estou aqui, eu não estou com dor, queridos, eu estou muito bem em nome de Jesus, né? Então eu já queria estar chamando o ministro da palavra da noite, em nome de Jesus, para que Deus pudesse aí abençoá-lo na palavra, você que veio buscar, você que veio colocar uma pessoa hoje no altar, colocar na sua vida, tem um propósito diferente na sua vida nesta noite. Que sejam alvas, amadas, suas vestes, e que nunca falte um som na tua vida. Que ainda que tivesse ocorrido algo comigo na madrugada na terça-feira, a minha vida estava entregue ao Senhor. Pronta ela nunca está. Eu vou sempre depender da misericórdia de Deus, né? Eu só pude dizer ao Senhor, eis-me aqui. E Ele que faria a obra aí com a misericórdia e a graça infinita dEle. Amém? Glória a Deus, Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Jesus, eis aqui o teu servo, Pai. Cumpra nele, Jesus querido, o teu querer. Cumpra nele, meu Pai amado, a tua mensagem, meu Pai. Que venha, meu Deus querido, em terra fértil, Pai. Abra, Senhor, o entendimento do teu povo que está aqui presente. Abra, meu Deus querido, o entendimento do teu povo, meu Pai, que está a nos assistir, que está nos acompanhando hoje. Ó Pai, em outro momento também vai estar nos assistindo, Pai. Jesus, que essa palavra não seja, meu Pai querido, nossa, Pai, mas direcionada pelo teu Espírito Santo, Pai. Toma, Senhor, o teu servo e o capacite, Pai. Use como ferramenta, meu Pai amado. Eu te agradeço por esta vida, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre ele. O teu milagre diário sobre a vida dele. O cuidado diário, Senhor, sobre a vida dele, meu Pai. E nesta noite, Jesus, a honra é tua, a glória é tua, meu Pai. Ouça, meu irmão, a palavra do Senhor. Se atente no altar do Senhor. Deus tem um recado para você nesta noite. Deus tem algo precioso para falar contigo. Muitas das vezes a gente pode achar que não é com você. A você está aqui. Deus fala é com os presentes. Amém? Só abra teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar. Em nome de Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade. Aleluias! Glórias ao teu santo nome, Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja e agradecido o nome do nosso Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de falar aquilo que Ele colocar em nosso coração. Agradeço a Deus por essa oportunidade, que o Senhor seja louvado e engrandecido em todo o tempo. Agradeço as palavras aqui, o testemunho que foi dado. Deus é maravilhoso. Nós sabemos dessa guerra, dessa batalha espiritual, que nós, querendo ou não, nós fazemos parte dela. Então, nós devemos decidir de qual lado nós devemos estar, né? Já dizia eu ouvi algumas palavras antes, que mesmo se nós estivermos em cima do muro, ainda nós fazemos parte do lado inimigo. Então a gente tem que decidir e vir para o lado de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, para antecipar aqui rapidamente pelo tempo, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu agradeço aquilo que a líder falou, a Su falou aqui, que mesmo em dores, mesmo em dificuldades, nós não devemos olhar para isso e vir glorificar a Deus e adorar a Deus. Porque adorar quando está muito fácil, está tudo bem, é muito fácil. Quero ver adorar na dificuldade. Então, nós sabemos da dificuldade que está aí fora, nós sabemos da dificuldade dessa pandemia, mas nós não devemos parar a nossa vida espiritual e continuar a nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Deus colocou uma palavra no meu coração. É um livro fácil de achar, de encontrar, um livro de Ruth. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. Aleluia! E por que o número 7? Sabemos que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Perfeito, completo.
término, do concluído. Gênesis 1:31 vai dizer: e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Aí vem o livro de Ruth e aparece como o 8º livro da Bíblia. Nós temos 1, 2, 3, 4, 6º, 7º completo, o 8º. Por que Deus me colocou isso? Por que eu estou falando isso para vocês nessa manhã? A todos, como foi falado aqui, Deus ele não fala com o ausente, ele fala com os presentes. E a você que está me ouvindo aí na internet também, nessa mensagem, e eu pediria que colocasse o tema da mensagem nessa noite, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração, um recomeço. Glória a Deus, Jesus. É um recomeço que Deus quer na nossa caminhada para com Deus. Um recomeço que Deus quer. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei, é só você e Deus. Que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Isso, Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar sobre um recomeço. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, o livro de Ruth, que a tradição diz que foi Samuel que escreveu, não sabe ao certo, mas foi possivelmente logo depois quando ele ungiu a Davi. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares ali, pousarei eu. Mais forte agora essa parte finalzinha aqui desse versículo: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus irmãos? Podemos assim. Glórias e glórias ao teu santo nome, Jesus. Exaltado. Então, como eu disse, eu não sei como está a sua vida espiritual, e eu vim aqui hoje para dizer que é um recomeço. Talvez a você que está me ouvindo aí, você tenha parado a sua caminhada, você tenha pensado em sair do Evangelho, você tenha visto que está tudo muito difícil, mas Deus me trouxe aqui que esse é o recomeço da sua história, o recomeço do seu sonho. Depois de um período conturbado, que foi a época de Juízes, que foi um período muito difícil, que a Bíblia conta, que foi um período em que o povo se afastou muito. Nós vamos vamos ver o livro de Juízes, mas não termina assim. A tua história não termina nesse período conturbado que talvez você esteja vivendo. A tua história não termina assim, creia. Eu não sei como você está aqui nesta noite e você que está me ouvindo. O livro de Ruth vem logo depois do livro de Juízes, um período conturbado, mas creia que a tua história não termina assim. Nós vamos ver o livro de Ruth, 4 capítulos, mas o que me chama a atenção é o que diz na Bíblia, que nada na Bíblia é por acaso. Nós vamos ver nesse livro 4 capítulos. O nome de Ruth aparece 12 vezes nesses 4 capítulos. Em nenhum outro livro da Bíblia a gente vai ver tamanha menção de um nome. O livro de Ruth aparece o nome dela, e nenhumas vezes aparece tanto. O nome dela aparece 12 vezes, e não é algo comum. Por que eu estou falando isso? Eu te convido a ler a história de Ruth, você vai ver que é uma história de uma mulher que está recomeçando a vida, da viuvez, da pobreza e de uma dor. Talvez você que esteja me ouvindo, você não sabe o que eu estou passando, eu não. Mas vamos imaginar a vida dessa mulher que perdeu um ente querido, que estava passando por uma pobreza enorme
e tinha muita dor. E aí o nome dela aparece 12 vezes. O que Deus quer que nós venhamos aprender nessa noite é que está na hora da gente aparecer na nossa própria história, de melhorar a nossa própria história. Está na hora de você aparecer. Por que eu estou falando que o nome dela aparece 12 vezes? Ela apareceu tanto, em nenhum outro livro da Bíblia aparece tanto. Porque está na hora também de nós começarmos a aparecer na nossa história. Aleluia! A nossa história como pastora, como pastor, como líder, como cristão, como pai, como mãe. E Deus quer que nós não tenhamos uma sobrevida, nós tenhamos vida. E Deus me trouxe aqui nessa noite, e eu clamo a Deus que todo espírito maligno nessa noite, que possa causar a depressão, que possa causar o medo, que possa causar angústias sobre a sua vida nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Porque não é para você ter uma sobrevida. Você que está me ouvindo nessa noite e talvez esteja passando por isso, creia que a sua história muda a partir de hoje. É um recomeço na nossa vida. A Bíblia vai dizer que esse período do livro de Ruth aconteceu num momento muito difícil. E eu creio, e eu particularmente digo, guardada a particularidade daquela época para essa, a dificuldade é que nós venhamos comparar tanto aquela época como essa pandemia que nós estamos vivendo. Lá não foi uma doença, mas foi a fome, que pessoas elas estavam morrendo sem encontrar comida. Então, guardada a particularidade dessa época, eu comparo tanto o que nós estamos vivendo agora, como o daquela época que eles estavam vivendo. E Israel, para que nós venhamos entender, Israel sai do Egito e levou mais ou menos 40 anos para chegar à terra prometida. E quando eles adentram a terra prometida, eles levam mais ou menos 100 anos para conquistar Canaã. Naquela época dos Juízes, que levou em torno de 350 anos, você vai ver que Deus, ele levantou um pouco antes de Josué, e na época dos Juízes, ele levanta os Juízes. Por isso que nós vamos ver esse livro com esse nome na Bíblia, porque Deus, depois de Josué, nessa época de 300 anos, 350 anos, você vai ver que ele levanta os juízes. Lá nós vamos ver Jair, Baraque, Sansão, Gideão, Jefité. Você vai ver Débora, a profetisa, mais ou menos de 13 a 15 juízes, sendo Samuel o último juiz que Deus levantou antes de começar o reinado, antes de ele escolher, de ele ungir que o povo queria Saul como rei. E Deus assim permite. Nessa conquista de Canaã, que levou mais ou menos 100 anos, naquela terra de Canaã tinha 7 povos. E dentro daqueles 7 povos você ia ver cada povo com a sua cultura, com a sua religião, com a sua forma, com os seus costumes. E nessa conquista de Canaã houve muita apostasia e muito sincretismo do povo de Deus. O que significa apostasia e sincretismo? Apostasia significa abandono e sincretismo significa mistura. E eu pediria para que nós venhamos fazer um paralelo com a nossa conquista da nossa Canaã, da sua Canaã, da sua terra prometida. Que nós venhamos fazer esse paralelo. Nós estamos fazendo igual naquela época dos juízes, abandonando o reino de Deus, ou tem muita mistura, muito sincretismo com a fé, com aquilo que nós queremos acreditar, e porque Deus ele não muda, é nós que implementamos, é nós que mudamos, com a conquista da nossa terra prometida, da minha terra prometida. E Deus me trouxe aqui para isso,
para dizer para vocês nessa noite que nós devemos abandonar tudo aquilo que esteja nos afastando de Deus, tudo aquilo que nós queremos misturar com a palavra de Deus, que Deus fala que nós devemos se entregar a Ele de corpo e alma. Deus nos trouxe aqui para falar para você nessa noite: não abandone a sua fé e nem faça um sincretismo, nem misture, porque muitas vezes eu gosto de uma coisa, eu gosto de outra, e nós vamos ver as religiões, ou nós vamos ver no povo de Deus aí fora, muita mistura. Você vai ver muito jeito de adorar a Deus, mas Deus tem aquele jeito peculiar dele, não é daquele jeito que eu quero. Muitas denominações foram criadas, mas a gente tem que buscar o jeito que Deus quer que nós venhamos ser, não da maneira que eu quero ser. E aí você vai ver a história do livro de Ruth, vai relatar exatamente isso. Uma família migrando de Belém de Judá até Moabe. Moabe, ou os moabitas, você vai ver que era proibido para os israelenses, o povo hebreu, o povo judeu. Gênesis fala sobre isso. A terra de Moabe era um povo que tinha sua cultura, tinha o seu estilo de vida, totalmente diferente do povo de Deus. Era um povo politeísta, adoravam vários deuses. E você vai ver uma família de Deus saindo de Canaã, da terra prometida, para ir até Moabe. Você vai ver isso. E você vai ver, então, essa família, chegando lá, eles ficam alguns anos. Quem era essa família? Você vai ver no livro de Ruth: Elimeleque, Noemi, que depois ela se muda o nome de Mara, pelo aquilo que ele estava passando, e seus dois filhos, Malom e Quilion, saindo da terra prometida por causa da fome. E por isso que eu quis e disse nessa noite, para a gente tentar fazer esse paralelo entre a fome e aquilo que com essa pandemia que nós estamos passando. E eu digo para você nessa noite: não saia da presença de Deus por nada, por nada. Eu não sei aquilo que você está passando, mas Deus sabe. E você vê essa família saindo da terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e vai até a terra de Moabe. Não saia da terra prometida por nada. Agora pense comigo: fome no meio do povo de Deus é um pouco complicado até de falar sobre isso. Você vai ver 2 Crônicas, uma passagem muito linda, 7. Você vai ver o versículo 19 e 20, falando que se nós se afastássemos de Deus, Deus iria enviar algo no seu povo. Você vai ver Deuteronômio 28. Você vai ver as bênçãos e as maldições que nós temos de se afastar, de ter a apostasia e o sincretismo na nossa vida. E toda vez que o povo dele, o povo de Deus, se afasta dele, Deus envia algo. Voltando para aquela época, aquela seca, aquela falta de mantimento, não estava acontecendo por acaso, porque naquela época dos juízes foi, como eu disse, um momento muito conturbado da Bíblia, porque o povo havia se afastado, abandonado a palavra de Deus. E essa é uma das respostas que nós temos que ter para a calamidade. Talvez o que nós estamos passando aqui hoje, no mundo inteiro, é que o povo esteja se afastando da presença de Deus. E é um convite para que nós venhamos voltar à presença de Deus. Deuteronômio 8 fala que Deus levou o seu povo ao deserto para saber o que exatamente tinha dentro de cada coração. Você já pensou nisso? Eu não sei qual deserto você esteja passando, o que eu estou passando, mas Deus fala que leva o seu povo à dificuldade, ao deserto, para saber o que está dentro do seu coração. Talvez o que esteja acontecendo com você é exatamente isso. Deus ele está querendo
sabendo que realmente nós teremos passando. E eu te convido nessa noite a voltar ao reino de Deus, ao recomeço da nossa caminhada, independente daquilo que você esteja passando. Então essa família sai então da terra prometida e vai para Moabe. E lá fora da terra prometida, você vai ver que os seus 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. A Bíblia fala que eles ficaram ali 10 anos. E o que vai acontecer lá na terra prometida, o que pode acontecer com qualquer família, independente de dentro ou fora. Morre o chefe da família, Elimeleque, e morre também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando, a Bíblia fala, ficando desemparada Noemi, que era mulher de Elimeleque, e as suas 2 noras. Lá no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, você vai ver assim: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as 2 noras com ela, e indo ela a caminho, decidiram voltar para a terra de Judá. Você vai ver quem decidiu voltar para a terra de Judá: Noemi, que teve a sensibilidade de voltar para a terra prometida. E juntos se levantaram as suas 2 noras, Orfa e Ruth, Noemi e Orfa. Pense comigo, Noemi já era do povo hebreu, mas tinha as 2 mulheres moabitas, tanto Orfa como Ruth, que estavam abandonando seus costumes, a sua origem, os seus vários deuses que elas cultuavam, para ir adorar o único Deus na terra prometida. Agora, entre Moabe e a terra prometida tinha um deserto. E no versículo 15 você vai ver que no começo dessa caminhada, que não é fácil, talvez você vai ver muita gente falando: não é fácil esse retorno. Ninguém está falando que vai ser fácil, mas vai ser garantido a vida eterna para mim e para você. Mas no meio desse retorno, você vai ver que entre uma das 2 noras dela, você vai ver que Orfa decide voltar, mas Ruth não. E Ruth vai ler no versículo 16, você vai ver o tema que eu quis dizer nessa noite: o recomeço. Quando Noemi levanta, ela chora, se despede das 2 noras e fala: voltem, porque eu já sou velha, e mesmo que não pudesse ter filho, vocês iam perder boa parte da vida de vocês esperando que o filho crescesse, que era a tradição judaica naquela época. Mas ela se levanta e fala: pode ir embora. Mas as 2 noras falam: não, nós vamos com você. Uma desiste no meio do caminho, mas Ruth decide e continua aquela caminhada naquele deserto e fala para Noemi, chorando: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Ruth abandona todo o seu costume para adorar somente a um único Deus. Aleluia, Deus. Deus me trouxe aqui para dizer nessa noite, para que a gente venha aprender com a história de Ruth. Abandonar todo o nosso costume, abandonar tudo aquilo que nós pensamos, para seguir aquilo que Deus quer, para seguir o que a Bíblia fala, não o que eu acredito, mas o que a Bíblia está dizendo, que é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando nessa noite, e eu pediria para que você meditasse comigo. Ruth, uma fé que não oferece nada para ela, porque ela estava vivendo do jeito dela, no costume dela. Ela vai em busca de uma fé que não oferece nada. E talvez se ela estivesse lá em Moabe, talvez ela estivesse vivendo muito melhor. Muito melhor. Medite nisso aqui agora. A grandeza de Ruth foi de enxergar uma riqueza que a maioria de nós hoje não enxerga no Evangelho. E digo com certeza, porque muitas vezes a gente vem para o Evangelho porque a gente
A gente vem para o Evangelho porque nós desejamos algo de Deus. Não, eu quero um casamento, eu quero uma bênção material, eu quero a restituição. E a grandeza de Ruth não foi essa. Ela abriu mão de tudo, porque ela queria somente conhecer a esse Deus, dizendo que vai ser o meu povo e esse vai ser o meu Deus. Esse tipo de visão, muitas vezes a gente pensa, mas como diz Tiago, a gente não tem atitude, e ela teve. E eu te convido nessa noite a ter esse tipo de visão, independente daquilo que você esteja passando. Imagine, ela era uma mulher que estava vivendo uma dificuldade, viúva, com dor, com sofrimento, na pobreza. Ela abre mão de tudo. Ela abre mão de tudo aquilo que da vida dela que ela estava vivendo. Ela decide: eu vou em busca desse Deus. Nessa noite, eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu estou vivendo uma vida boa, meu irmão. Eu tenho uma vida, eu tenho um emprego bom, eu tenho uma vida boa, financeiramente bem, eu tenho tudo. Mas olha a grandeza de Ruth, e é isso que Deus me trouxe aqui para que nós venhamos aprender. É de não enxergar somente uma recompensa e abrir mão. E abrir mão, talvez, de algo que nós estejamos passando para conhecer esse Deus, para ir em busca do Deus verdadeiro e conseguir o nosso nome no livro da vida. Abrir mão aos olhos humanos de algo era uma perda. Talvez abrir mão do conforto, de pessoas aparentemente legais, de situações, amigos, rodas de amigos, abrir mão de bom hábito, abrir mão de coisas que eu estou vivendo boas, para ir em busca desse Deus. Sim, é o que nós devemos fazer nessa noite. Abrir mão de situações, abrir mão de encontros. E Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite: abre mão. Abre mão disso que está te prendendo, abre mão disso que te segura ainda, para que você não venha conhecer a Deus. Abre mão, porque essa é a grandeza, e você vai ver da maior riqueza que foi no final de Ruth, que eu vou chegar lá no final para dizer para nós essa noite. Pense comigo, de você abrir mão talvez de algo que seja bom, que não seja ruim. Você está falando: você não sabe da minha roda de amigos, você não sabe dos meus encontros, você não sabe das situações. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado tem que ter algo para se sentir atraído, porque o mal, ele não pode chegar aqui e dizer: eu sou mal e você vai me seguir. Ninguém vai. Mas o pecado, ele se torna, ele está disfarçado para que a gente possa enganar e seguir ele e nos levar à perdição, para nos prender, para que, como eu disse no começo, para que a gente fique em cima do muro. Como eu disse no começo, dizia uma parábola que conta que um homem estava em cima do muro, decidindo para que lado iria. Para o lado, porque ele via e ele perguntou para Deus: por que os anjos estão me chamando? Vem, vem. E ele em cima do muro olhava para o outro lado e viu os demônios tudo quietinho. Você já pode ter ouvido isso. E os demônios quietos, ele perguntou para Deus: por que os demônios estão quietos? E os anjos me chamando? Porque em cima do muro também faz parte do demônio. Então ele está tranquilo, ele está só rodeando, e os anjos chamando. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te chamar, para falar para você que Ele tem pressa no seu recomeço, Ele tem pressa na sua volta, para que nós venhamos voltar a esse caminho, a esse recomeço, e fazer que nem Noemi fez com Ruth, colocar o pé no deserto e voltar para a terra prometida. Ele quer que nós venhamos fazer isso nessa noite. E talvez você esteja me ouvindo nessa noite, seja como Noemi,
Noemi da vida. Porque talvez o que eu digo Noemi de Ruth, Ruth era uma mulher que não conhecia o Evangelho, mas decidiu voltar a conhecer. E Noemi era aquela que era do Evangelho e saiu da terra prometida. Talvez seja o seu caso nessa noite. Você foi. Faça como Noemi nessa noite e volte para a terra prometida. Ou talvez você esteja me ouvindo aí do outro lado nessa noite e é como Ruth, venha conhecer esse Evangelho. Aleluia! Vamos aprender hoje com a palavra de Deus, enxergar essa atitude e tomar a atitude de decidir abrir mão para ir em busca da nossa terra prometida. Noemi era sabedora de algo que hoje é muito raro no meio de Deus. Você vai ver quando ela volta para lá, ela pobre, ela sem nada, ela vê naqueles campos de plantação. E uma coisa eu digo hoje para o nosso meio cristão, e nós aqui da igreja nós fazemos muito. Você vai ver Deuteronômio 24, 19 e 22, que toda a nossa colheita que nós tivemos, uma parte dela tem que ir aos pobres e uma parte dela tem que ir às viúvas. Deuteronômio determina isso como lei. Deuteronômio 24, do 19 ao 22. Noemi sabia que quando os colhedores iam colher e algo caísse, ela sabia que era a providência de Deus para os pobres. E Noemi começa a ensinar Ruth o que os mandamentos diziam. E Ruth, ela ouve atentamente. Se você pegar a história de Ruth, você vai ver que Ruth obedecia a Noemi. E eu digo para nós hoje, nessa noite, o saber falar e o saber ouvir. Nós devemos saber falar, e muito mais do que saber falar, é saber ouvir. Que nós venhamos aqui nessa noite, sair daqui, ouvindo atentamente o que Noemi falava. Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos ouvir mais os nossos pastores, e pastores, nós devemos ter mais sabedoria para falar com nossos filhos. Filhos, nós devemos ouvir mais os nossos pais, e pais também ter mais sabedoria para falar com nossos filhos. Que nós venhamos nessa noite seguir a mesma trajetória que Noemi e Ruth tinham. Bora chama Boaz, que era um homem que estava lá, o dono de algumas terras aonde Noemi chegou. Você vai ver que chama os seus homens e pergunta: quem é essa moça? Os homens para quem Boaz trabalhava para Boaz diziam: é aquela moça moabita que subiu junto com Noemi. Boaz chama Ruth, a moabita, e lhe diz: olha, eu não quero que você vá colher em outro campo. Colha aqui tudo o que quiseres, que eu vou dar ordem aos meus homens para deixar para você mais. No capítulo 2, versículo 11, você vai ver Boaz chamando Ruth e dizendo: me disseram o bem que você fez à tua sogra depois da morte do teu marido. Deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nascestes, os teus costumes para vir para cá. Esse é mais um segredo de Ruth. O bem que nós fazemos para o nosso próximo, o bem que você pode fazer sem olhar em nada em troca, tem uma recompensa de Deus. E para terminar nessa noite, pelo tempo que nos foi dado, eu queria deixar esse versículo aqui nessa noite. Capítulo 2, versículo 12, que nós venhamos poder ler nessa noite. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler uma tradução
que eu achei muito interessante. Eu desejo que o Senhor Deus de Israel, Boaz, falando para Ruth, cuja proteção você veio se colocar, a recompensa, tudo que você fez nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o meu pedido para Deus. De você que está me ouvindo aqui ou pela internet, decida voltar a esse recomeço. Você vai ver toda a trajetória de Ruth, como que ela fez, seguindo os conselhos de Noemi. Quando ela chegou, Noemi falou para ela: vai aos pés de Boaz, que Boaz vai estar lá guardando o celeiro nessa noite, deite-se aos pés dele. Ela vai e faz tudo isso, e Boaz vai e se casa com ela. Tá bom, meu irmão? O que eu ganho fazendo tudo isso? Voltando para Deus. Pense comigo. A Bíblia vai dizer, no último versículo de Ruth, capítulo 4, o último versículo do capítulo: Obed gerou a Jessé, que Jessé gerou a Davi. Essa mulher moabita decide fazer proselitismo, voltar e vir para o reino de Deus. E nessa noite, eu digo para você nessa noite, qual foi a maior vitória dessa mulher? Moabita. Ela foi da linhagem, ela casou-se, da linhagem dela morreu o seu marido, mas ela veio e se entregou ao povo de Deus, e lá se casou-se com Boaz, e o filho que ela teve com Boaz foi Obed, simplesmente o avô de Davi, da linhagem de Jesus. A maior vitória que nós devemos ter nessa vida. Talvez você esteja com seus sonhos parados, talvez você esteja passando dor, talvez você esteja passando por dificuldade, talvez você esteja enfrentando algo nessa pandemia que esteja acontecendo, uma perda, talvez você perdeu um ente querido, eu não sei, mas Deus sabe. Mas decida nessa noite se entregar, decida nessa noite, entregue tudo aquilo que você tem e siga aos pés do Senhor Jesus nessa noite, que Deus vai te dar uma vitória, e você vai aparecer mais na sua história, vai aparecer como marido, como mulher, e pode ter um recomeço de tudo aquilo que Deus te entregou nessa noite. Eu não sei como está a sua caminhada, mas decida fazer esse recomeço, a entregar, a deixar tudo para trás e viver um recomeço com a palavra de Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus. Essa foi aquilo que Deus colocou no meu coração, um recomeço, que nós venhamos ter esse recomeço com o Senhor nessa noite. Amém? Eu glorifico a Deus, as palmas louvam e adoram o Senhor. Eu queria chamar o pastor José para estar fazendo uma oração para a igreja. Essa palavra é um chamamento para eu e você nos conscientizar, pedir ao Senhor direção diferente, pedir ao Senhor caminhos novos, pedir ao Senhor entendimento na palavra, renovo na palavra, amadurecimento na palavra, crescimento na palavra. E é isso que Deus quer nesta noite para as nossas vidas. Então se levante, meu irmão, se posicione, não só com o teu corpo, mas um passo para frente nessa noite, que é uma noite diferente para a tua vida, é uma noite renovada, é uma noite de oportunidade para a tua vida, Deus muitas das vezes coloca um modo de nós abrirmos o culto, um modo de nós fecharmos o culto, mas o Espírito Santo vem com a palavra que vem essa, e convida eu e você para despertar nesta noite, eu e você para voltar para os caminhos do Senhor. Eu e você tem posicionamento de fé nesta noite. A essa oração, meu irmão, se curve diante do Senhor. Faça nessa
nessa noite uma nova aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Boa noite a cada um, a paz do Senhor. Antes de eu ir para o momento da oração, eu gostaria muito de, em primeiro lugar, agradecer a Deus. O meu propósito de sair de casa hoje, a vir ao culto, para adorá-lo, foi, em primeiro lugar, para que Deus falasse ao meu coração. Aleluias! Eu tive uma conversa com um irmão e eu falei realmente, incrível que pareça, completamente tudo isso que foi falado. Aleluias! E no começo, irmãos, é tão complicado de se falar que parece que o coração dessa pessoa se fechou e que eu me senti como culpado por tudo isso. E da minha oração desde ontem para cá foi: Deus, que o Senhor falasse ao meu coração. Porque é difícil você chamar a atenção entre parentes, porque é a vida de cada um. Uma coisa que eu sei que a minha salvação é individual. Eu não dependo de ninguém de vocês, como vocês também não dependem de mim. Todos nós precisamos depender de Deus. É Ele que vai conceder a salvação a cada um de nós. E diante de tudo isso, meu coração ficou muito pesado, ficou muito triste com tudo isso que estava acontecendo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele falou completamente aquilo que eu precisava ouvir. Porque o meu pensamento em chamar a atenção não foi porque eu queria ser melhor, porque eu não sou melhor, mas assim, de mostrar realmente o quanto que o mundo ele tem sido perverso com cada um de nós, o quanto que o mundo realmente quer levar eu e você a se afastar de Deus. Foi realmente isso que estava acontecendo com esse irmão, e que parece que ele transferiu a carga, o jugo dele sobre a minha pessoa, como se eu estivesse errado de ter chamado a sua atenção. Mas eu louvo a Deus, presbítero, pela sua vida, por Deus deixar você realmente ser um instrumento na mão de Deus. Porque eu confesso a você, eu tive que ligar para essa pessoa, de passar uma mensagem para ele, para que pudesse aliviar o meu coração, de pedir perdão a ele, talvez pelas palavras, pelas colocações que eu fiz. Mas diante de tudo isso que foi falado, meu irmão, eu acredito que eu poderia pedir desculpas, mas não perdão. Porque o perdão realmente, se eu tivesse pecado contra ele, eu não pequei. Porque se Deus me chamou para ser um pastor, para realmente corrigir a cada um de nós, por que eu deveria que pedir perdão? Eu sei que eu sou falho, eu sou erro, eu vou errar. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus hoje ele me trouxe a paz. Ele me trouxe a tranquilidade diante de tudo aquilo que foi falado com essa pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos tanto, Pai, agradecer ao Senhor, Deus. Eu sempre falei, Deus, e sempre falarei que o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que age, Pai. Eu não estou aqui, Pai, à frente desse altar, diante do altar do Senhor, Pai, porque eu não preciso me agradecer, Pai, porque eu não tenho nada a oferecer, Pai. Mas eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Espírito Santo do Senhor habita poderosamente em cada um de nós. Por isso, Pai, que nós te rendemos honras e glórias por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu peço perdão ao Senhor, Deus, pelas minhas falhas, pelos erros, Pai, que sinceramente nós cometemos. Seja, Pai, em prática, seja em pensamento, seja em atitudes, Pai. Nós erramos constantemente com o Senhor, Pai. Mas o que eu oro ao Senhor, Deus, para que cada um de nós venhamos ter frutos de arrependimento. Fruto esse, Pai, que vai levar a cada dia, a cada momento, a cada um de nós a se prostrarmos muito mais diante do Senhor, Pai. Pai, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos carentes, Pai, do seu perdão. Por isso, Pai, que nós clamamos a Ti. Se nós erramos, Pai, que o Senhor ajude-nos, Pai, a corrigirmos os nossos erros. Quando o Senhor diz na sua palavra que o Espírito Santo do Senhor ele tem essa liberdade de falar, de fazer com cada um de nós lembrarmos, de pensarmos, de praticarmos, Pai, tudo aquilo que Jesus Cristo fez como homem aqui nessa terra, Pai. Mas o Senhor tem agido
agido, Pai, poderosamente em nosso meio. O Senhor é o Deus que falou com Ruth e é o Deus que tem falado hoje no presente. Ajude-nos, ó Pai. Tire tudo aquilo que esteja tamponando, Pai, os nossos ouvidos. Aquilo, Pai, que esteja impedindo de enxergarmos a Sua graça. Pai, ora ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoe, Pai, a Tua igreja. Ajude-nos, ó Pai, a poder se prostrarmos somente diante de Ti. Só o Senhor, Deus, é que tem esse poder de nos perdoar. Sei que somos seres humanos, somos falhos, Pai. Somos carentes do Seu perdão, da Sua graça, da Sua misericórdia, Pai. Mas graças Te damos porque reconhecemos isso, Pai. Da mesma maneira, Pai, que as Suas noras, Pai, reconheceram que o Senhor é um Deus. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus. O Deus que vai sempre agir em nosso favor, que vai sempre levar a cada um de nós a corrigirmos os nossos erros, a criarmos frutos de arrependimento. Pai, nós queremos tanto orar pela Tua igreja, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Não desista de nós. Ajude-nos, Senhor Deus, a se colocarmos nessa caminhada. A não desistirmos, Pai, do nosso chamado. A não desistirmos, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós, Pai. Nós oramos ao Senhor pelos enfermos, meu Deus. Nós oramos ao Senhor, Deus, porque muitas vezes pessoas que se encontram numa UTI, que se encontram numa CTI, Pai, num leito de um hospital que não temos a capacidade de visitá-los, mas o Senhor tem o poder, Pai. Não existem barreiras para que o Senhor vá e haja com poder. Por isso, Pai, que nós oramos pelos necessitados. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos abençoar essas pessoas também. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós. Nos dê, Senhor Deus, uma noite na Sua santa presença, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Eu te peço tanto, Pai. Abra minha mente. Abra, Senhor Deus, o meu coração para que eu possa trazer uma palavra domingo. Para que o Senhor, Deus, venha estar comigo, Deus, fazendo com que as minhas vontades possam cair por terra e a Sua vontade possa crescer, meu Deus, a cada dia mais e mais. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós oramos ao Senhor, Deus, pelo pastor Zé Carlos, pela missionária, Pai Lita. Nós oramos, Deus, por cada membro dessa casa, Pai, da Tua igreja. Agradecemos, Deus, a cada um dos irmãos que louvou, que trouxe a igreja a louvar ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela dedicação, pelo amor de cada um dos irmãos, Pai. Obrigado aqui, Pai, pelo testemunho da pastora Nádia, meu Deus. Pai, eu sempre falei e falarei, Pai, o Senhor é um Deus que age em nosso favor, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos e oramos ao Senhor no santo nome de Jesus. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor José. Não é fácil ser pastor. Ser pastor é ser pai espiritual. E ser pai espiritual muitas vezes não é tranquilo. Porque quando Jesus chega para Pedro e ele diz: Tu me amas? Estava sobre a vida de Pedro uma responsabilidade muito grande na resposta. Sim, Senhor, eu te amo. Me amas, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E muitas das vezes apacentar a ovelha não é fácil. Muitas vezes apacentar a ovelha nos requer, muitas das vezes, lágrimas, noites claros, porque nós temos que, para apacentar, para cuidar, para agasalhar, nós temos que corrigir. E ninguém muitas das vezes está disposto de uma palavra dura. Nós também não estamos, quando o nosso pastor lá em cima vem nos corrigir através da palavra. Então eu agradeço pelo corpo de pastores que nós temos, que nós nos preocupamos sim com o nosso rebanho. E como eu falei nesse testemunho aí da segunda-feira da madrugada, ainda diante daquele tumulto todo, uma irmã que não é do nosso rebanho, pastor, da nossa igreja, que é o nosso rebanho, ela me ligou 5 horas da manhã, chorando, gritando, porque ela estava desesperada, sem saber o que fazer, porque estava com problema na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e ela já se adiantou. Eu sei que eu não sou pastora do seu rebanho, não sou da sua igreja, mas ora por mim. Estava ali naquela situação, como disse, estava indo para o trabalho,
alguém que pode ajudar. Deus nos colocou para ser sal da terra e a gente não tem ninguém do poder da fé. Nós somos pastores. Quando Jesus chamou Pedro para apacentar a ovelha, é todo esse povo aí fora que vem bater em nossa porta, pedir um conselho, pedir, aleluia, uma oração. Então é importante que a gente respeite de verdade, que olhe para nós, muitas das vezes, como ser humano, que a gente só quer ajudar. É muito triste ver uma ovelha esfriando, muito triste ver uma ovelha saindo do rebanho e nós, pastores, sentados. E nós, pastores, com medo de falar porque amamos, porque gostamos, porque temos laços. Nosso laço é com o Espírito Santo, é com o Pai e com o Filho. E a gente quer ver todos lá. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada, pastor. Que a igreja tenha essa direção e que o Espírito Santo tomou essa palavra maravilhosa. Nós tínhamos que ter outro propósito, mas quando Jesus tem a liberdade no altar, é Ele quem faz. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Que o Espírito Santo continue falando assim que você sair daqui, não se desligue dele não. Saia da igreja, mas não saia da presença do Pai. Em nome de Jesus, papai, muito obrigada por esse alimento, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela vida dos pastores, meu Pai, dos presbíteros, dos obreiros. Muito obrigada pelo corpo, meu Pai amado, Senhor, que tem estado conosco, Jesus, em momentos árduos, momentos felizes, momentos difíceis, meu Pai. E Tu tem ensinado, meu Pai, para que nós possamos apacentar as ovelhas. Nos dê, Senhor, direcionamento, Pai, direção, sabedoria, como foi dito, que nós, pastores, possamos saber falar, que todos também possam saber ouvir e entender. Ó, meu Deus amado, dai a sabedoria, meu Pai. Leva este povo, Senhor, para seus lares. Leva cada um, meu Pai, cheio, Senhor, da tua unção. Que não venha, meu Pai, faltar azeite no coração, meu Pai, dessas vidas. Que eles venham pegar essa palavra, meu Pai, como é dita na tua palavra, e guardar, meu Pai, na tábua do coração, Jesus. Examinar, meu Pai, as Escrituras, para não pecar, meu Deus, contra Ti. Que haja, meu Deus querido, tempo de conserto, tempo de renovo para esta terra, Pai. Tempo de vida nova, tempo novo, meu Pai, para este ministério. Tempo novo para a minha vida, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, o meu esposo. Muito obrigada pela vida dele. Meu Deus, muito obrigada por mais um ano de vida, meu Pai. Muito obrigada por estar aqui, Senhor, neste lugar, nesta noite, meu Pai, porque o Senhor assim permitiu, Pai. Grande és Tu, Senhor. Ah, meu Deus, nós repreendemos agora todo espírito do acidente, todo espírito da morte, todo tropeço, meu Pai. Leva Teu povo, Pai, na mais perfeita ordem, Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. O Senhor é nosso pastor, igreja. Oh, querendo Deus, nós passamos para os nossos lares. Em nome de Jesus, fica com essa palavra, Deus. É alimento forte dessa noite. Aleluia. Obrigada, Jesus.